dá ou dar, com R no final? Qual forma verbal é a correta? É muito comum mesmo ver as pessoas errando o tempo todo. Mas não precisa se preocupar, porque é justamente o assunto de hoje. Por isso, recomendo que você assista a aula até o final para nunca mais errar. Você ainda terá a oportunidade de fazer um teste para saber se realmente conseguiu aprender. Você está no canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz e é uma honra saber que você está aqui acompanhando a aula de hoje, já que é muito importante. O meu objetivo é ajudar você a compreender a língua portuguesa de uma vez por todas. Vamos lá! O correto é dar, com acento, ou dar, com R no final. As duas formas existem na língua portuguesa e estão corretas. Pois é, mas você precisa prestar muita atenção na diferença. Sabemos que há vários casos na língua portuguesa em que ambos os termos estão corretos, mas o uso é diferente. Eu já preparei muitas aulas nesse estilo. Inclusive, recomendo que, caso seja a sua primeira vez assistindo a uma aula do canal, dê uma olhada nas outras aulas também, porque eu tenho certeza de que você vai gostar bastante. Dar, com R no final, é a forma do verbo no infinitivo. O que isso significa? Significa que o verbo não está conjugado. É o verbo na forma pura, no seu estado natural. Os verbos no infinitivo terminam em ar, ir. Por exemplo, estudar, fazer e partir. Observe as terminações. Agora, dar é a forma conjugada do verbo dar na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, ele dá, ou na segunda pessoa do singular do imperativo, dá, tu. Certo, mas por qual motivo as pessoas erram tanto? Porque numa fala descompromissada, o R final das formas verbais no infinitivo não é pronunciado. Dá em vez de dar, está em vez de estar, vê em vez de ver, e as duas palavras ficam com uma pronúncia bem parecida. Na hora de escrever, as pessoas não conseguem diferenciar muito bem, e aí é que está o problema. Por isso, é muito importante prestar atenção. Imagine se você comete um erro assim na redação do Enem, por exemplo. Não pode! Como podemos diferenciar essas formas verbais? O verbo dar significa oferecer algo a alguém. Geralmente é utilizado após outro verbo, ou seja, em uma locução verbal. Vamos aos exemplos. Não vou dar conta. O pai queria dar o bolo ao filho. Veja que interessante. Se mudarmos o sujeito, o verbo infinitivo, no caso o verbo dar, com R no final, não mudará. Apenas o verbo auxiliar mudará. Observe. No primeiro exemplo, vamos mudar vou para vamos. Não vamos dar conta. Observe que foi o verbo vamos que mudou, mas o verbo dar não, permanece igualzinho. Os pais queriam dar o bolo ao filho. Apenas queriam mudou, mas dar permanece igual. O verbo está no infinitivo. Sendo assim, precisamos colocar o R no final. Mas você se lembra que eu falei que geralmente, numa conversa, as pessoas se esquecem de falar o R no final? Vai dar tudo certo. O pai queria dar o bolo ao filho. É justamente por isso. O R costuma desaparecer durante a fala, mas é justamente aí que mora o perigo. É preciso tomar cuidado na hora de escrever, tudo bem? Já a forma dá, com acento agudo, é utilizada para falar sobre alguém que realiza a ação de dar algo. É usada principalmente para indicar uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. Indica também, entre outros usos, uma ação habitual, uma característica do sujeito no estado permanente de uma situação. Por exemplo, ele dá
aulas de bateria. O filme me dá vontade de rir o tempo todo. Veja, o verbo não está no infinitivo. Ele está conjugado, concorda com o sujeito. Se colocarmos o sujeito no plural, a flexão de dar mudará, porque vai concordar com o sujeito. Veja, eles dão aulas de bateria. Os filmes me dão vontade de rir o tempo todo. Percebeu a diferença? Nos exemplos, o verbo não está no infinitivo, ou seja, não termina em R. Talvez você esteja pensando, ok, temos dar com acento agudo, dar com R no final e o dá sem acento e sem R. Pois é, ele existe também, mas não é um verbo. Dar é a contração da preposição de com artigo definido feminino a. Exemplos: a casa da minha avó fica perto daqui. O livro é da minha vizinha. Preposição mais artigo, certo? Não é verbo. É preciso ficar atento também. Ah, professora Liz, eu não sei ou não me lembro das preposições. Deixarei a aula sobre as preposições no card e na descrição desta aula também, ok? É muito importante que você assista. Agora, eu preparei um teste. Será que você conseguiu compreender a diferença mesmo? Complete as lacunas com dá com acento, dá sem acento ou dar com R no final. Letra A. Meu amigo, me, espaço, presentes todos os dias. Letra B. Você pode, espaço, um conselho ao meu professor? Letra C. Pedro consegue, espaço, conta da prova. Letra D. Larissa, espaço, aulas de inglês. Letra E. Camilo voltou, espaço, festa. Letra F. Vai, espaço, tudo certo. 20 segundinhos para você pensar. Tempo! Vamos corrigir? Letra A. Meu amigo me dá presentes todos os dias. Letra B. Você pode dar um conselho ao meu professor? Letra C. Pedro consegue dar conta da prova. Letra D. Larissa dá aulas de inglês. Letra E. Camilo voltou da festa. Dá sem acento. E letra F. Vai dar tudo certo. Conseguiu acertar tudo? Espero que sim. Na aula de hoje você viu a diferença entre dar com R no final, dar com acento e dar sem acento. Resumindo, dar com R no final, verbo no infinitivo. Dar com acento, verbo conjugado. Dar sem acento e sem R no final, contração da preposição de mais artigo a. Espero que agora você esteja mais familiarizado com o uso correto desses verbos e possa aplicá-los adequadamente em suas futuras escritas. Agora, indico que você assista a aula sobre pontuação, porque, claro, é muito importante saber pontuar as frases corretamente, e também indico a aula sobre crase, ok? Então, até a próxima aula. Tchau!